os ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos reunidos na Tua casa, Senhor. Oh Pai, muito obrigada por essa oportunidade que Tu nos deste, de mais uma vez estarmos reunidos, Te louvando, bendizendo, engrandecendo o Teu santo nome. Oh Senhor, obrigada pelos Teus feitos em nossas vidas, Pai amado, e porque tem nos proporcionado, Senhor, com Tua imensa misericórdia, a oportunidade de nos reunirmos e Te louvarmos, Pai. Fala mais uma vez conosco nesta noite, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço, é no nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, hoje, quando a gente estava finalizando o ensaio, aí o meu tio, pastor Anagildo, falou comigo, para que eu preparasse uma palavra, serei breve. E hoje nós vamos falar, dentro dessa palavra, sobre a fidelidade. E eu estava lendo algumas coisas sobre a fidelidade no nosso relacionar com Deus, e eu achei muito interessante um trecho de um estudo que eu li que dizia a fidelidade no todavia, Todavia nos traz muitas questões e hipóteses, E a fidelidade do nosso relacionamento com Deus dentro do todavia. Semana passada eu passei algumas dificuldades, porque na vida, no caminhar com Deus, nós não estamos isentos das aflições, dificuldades. E eu lembro que eu fiquei muito triste, porque eu me mudei, tem pouco tempo para o local que eu estou, apartamento, e eu sou muito fácil de achar uma coisa muito boa. E eu achei, tão bonita aqui, a manhã lá comigo, E meu esposo, nós nos alegramos, que achamos muito bonito o local. E nós estávamos muito alegres, muita alegria. E uma das coisas que eu mais gostei foi o teto do apartamento, porque eu acho aquele teto muito bonito. E nessa alegria, nesse regozijo com o Senhor, passou-se uns dias, vieram chuvas mais fortes do que as chuvas que estavam acontecendo diariamente. E em uma dessas grandes chuvas, aquele teto bonito, caiu uma goteira dele. Aí meu Deus, como é que pode uma goteira num teto tão bonito desse? Aí, irmãos, mais uma goteira. Quando eu vi, eram várias goteiras. Na parte da cozinha, que tem duas partes, e meu Deus, agora uma goteira no apartamento não pode. E meu esposo foi falar com o síndico, tentaram resolver. Aí passou, melhorou. Depois voltou a goteira, manchou a parede. E eu fiquei triste, uma coisa pequena, mas eu fiquei triste. E eu fui para o quarto e Senhor, esse teto é tão bonito, meu Deus, por quê? Mas aí eu lembrei uma frase, Satanás, ele é o ladrão da alegria. Satanás, ele quer roubar a alegria do crente nos pequenos e nos maiores detalhes, Nas pequenas situações e nas grandes situações. E o meu Deus, o Satanás é o ladrão da alegria. Ele deve estar muito feliz porque eu estou triste. Não, pois eu estou feliz, olha, estou muito feliz. Essa chuva um dia vai acabar, vai melhorar. Porque nos pequenos detalhes da nossa vida, nós nos apegamos de forma tão profunda, que a nossa alegria nos é retirada por alguns momentos, E nós, no nosso caminhar com Deus, apesar das adversidades, dos no entantos que a vida nos entrega, nós devemos preservar essa alegria, porque ela não vem de nós, ela vem do Senhor, amém? A palavra de Deus fala sobre a paz, que excede todo entendimento, não é mesmo? É aquela paz
que mesmo nas maiores adversidades, nós conseguimos manter, nós conseguimos caminhar, não por nossa bondade, mas porque o nosso Deus é bom, é grande e maravilhoso, e a sua misericórdia se derrama sobre nós, e nós temos paz, nós temos alegria, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, os vendavais, as chuvas fortes e as goteiras, amém? Então saiba que o Senhor, Ele é o Deus que te proporciona alegria. E nele nós podemos caminhar com a certeza de que se hoje não está tão bem, amanhã vai estar, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, essa alegria vem do Senhor. E aqui contextualizando sobre a fidelidade no todavia, né? É muito fácil para nós, em qualquer situação, com qualquer pessoa que seja, nós nos mantermos fiéis. Em qual significado? Nós nos mantermos alinhados com o propósito que nós firmamos com uma pessoa quando tudo está ocorrendo bem, quando tudo nos vai bem. Quando tudo nos vai bem, quando todas as circunstâncias estão se encaixando, se casando, é muito fácil nós nos mantermos alinhados com as promessas que nós fizemos com os nossos irmãos, com os propósitos que nós firmamos para nós mesmos, né? Quantas metas nós não traçamos para nós mesmos? E quando tudo vai bem, é muito fácil cumprir essa meta, né? É muito fácil cumprir uma dieta quando nós temos um cronograma alimentar de dieta ao nosso dispor. Mas é muito difícil quando a gente está no lugar que todas as tentações de comida nos vêm. Então, quando tudo nos vai bem, quando tudo está se encaixando, é muito fácil nos mantermos alinhados. Alinhados com o que prometemos ao outro, alinhados com o que nós nos prometemos e no nosso caminhar com Deus, alinhado com aquilo que nós entregamos a Deus em oração e nos comprometemos com Ele. Quando tudo nos vai bem, quando todas as circunstâncias são favoráveis, isso se torna mais fácil. Vocês concordam? É verdade. E na vida do jovem acontecem muitas coisas, não só do jovem, mas dos adolescentes, das crianças, dos adultos. Na nossa vida como ser humano acontecem muitas coisas. Então é muito difícil que em todo tempo tudo nos ocorra bem. É muito difícil que todas as situações que nós planejemos, ela vai acontecer. Porque a vida ela é feita de imprevistos. E como essa fidelidade, mesmo quando tudo não vai bem, quando tudo não se encaixa, como nos manter fiéis no todavia? O nosso Deus, nós já sabemos que Ele é fiel, porque a fidelidade do Senhor, ela é de dentro de sua natureza, ela é um atributo dele. Então o Senhor, Ele é fiel. Em nenhum momento, em nenhum plano, tudo que vai nos acontecendo na vida não vai acontecer porque o Senhor não está conosco, Ele nos ama ou é infiel. Não, o Senhor, Ele é fiel. E Ele é fiel e demonstra essa fidelidade porque de tudo Ele tem o controle. Então, ainda que tudo não nos vá bem, ainda que a situação saia do nosso planejado, ainda que o cotidiano nos desafie, o Senhor está no controle de todas as coisas e permanece fiel. E agora vem a pergunta, e a nossa fidelidade? Quando chega o tempo do no entanto, do todavia, do e agora o que fazer? Aqui nessa passagem, a oração de Abacuque, ele começa a falar assim no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando ele fez essa oração, o profeta Abacuque, né? Esse tempo que ele estava passando, não pensem que era um tempo que tudo ia bem. Era um tempo de muitas dificuldades. Era um tempo de muitas adversidades. Eu não vou adentrar porque eu não tenho nem tempo e também porque não é esse o foco, mas era um tempo de muitas questões políticas que ameaçavam o povo de Abacuque, que ameaçavam o seu povo. Então não estava tudo indo bem. Mas ele começa em sua oração dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. O que os nossos ouvidos têm ouvido? O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? O que a nossa boca tem falado, né? O que nós temos feito? E aqui nós temos essa reflexão através da oração do profeta: ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. No livro de Salmos diz que o temor do Senhor, ele é o princípio de quê? Ele é o princípio da sabedoria. Ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi.
O que ele diz após? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te de tua misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. E em seguida ele clama por um avivamento. Glória a Deus, aleluia. Um avivamento, ele gera mudança em nossas vidas. Ele gera mudança do nosso pensar. Um avivamento, quando ocorre na igreja do Senhor, ele gera mudança naquela comunidade. Ele gera arrependimento, gera novidade de vida, ele gera transformação. E mesmo em meio à adversidade, porque ele estava passando situações adversas, ele começa dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e a temi. Depois ele clama por um avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Glória a Deus, aleluia. É tremendo nós pensarmos que no meio da dificuldade, da adversidade, daquela situação que nos põe ali em confronto com o que nós havíamos prometido, nos comprometido, com tudo que nós havíamos entregado ao Senhor em compromisso, é glorioso pensar que no meio dessa situação nós temos um Deus tão grande, um Deus que nos proporciona alegria, que nós podemos nos render, ouvir a sua palavra, temer, nos prostrarmos diante do Senhor e em seguida clamarmos: aviva, ó Senhor, a tua obra. Glória a Deus, aleluia. Porque no nosso caminhar com Deus, no meio da dificuldade, da adversidade, nós podemos olhar para isso e não enxergar apenas o que está diante dos nossos olhos, mas enxergar o que Deus pode fazer através de nós, através do seu povo. Como o Senhor pode nos usar, que instrumento podemos ser na obra do Senhor, que instrumento podemos ser nas mãos dele, a nos conduzir naquela adversidade, a nos conduzir naquele caminho, que é um caminho às vezes de dificuldade, de empecilhos. Nós podemos clamar, ouvir a palavra do Senhor e clamar a Ele que Ele avive a sua obra, que Ele nos transforme, que Ele nos edifique pelo poder da palavra do Senhor, que Ele gere no meio do seu povo arrependimento, que Ele gere no meio daquela comunidade novidade de vida, que Ele traga as pessoas com corações arrependidos para ouvirem a sua palavra, que o Senhor quebre a dureza de coração e que vidas se prostrem a Ele. Oh, glória a Deus, no meio da adversidade nós temos um Deus tão bom que cuida de nós. E mesmo que venham as lutas, as tristezas, mesmo que venham os lamentos, nós podemos clamar a Ele por um avivamento a começar em nós. Glória a Deus, aleluia. E aqui vai passando, os versículos, mas irei para o versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. E esse era o contexto difícil. Ele termina dizendo: quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Mas em seguida ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Exultarei no Deus da minha salvação. Glória ao Senhor Jesus. Dizer isso no nosso contexto, na nossa vida. Aqui ele estava aplicando ao seu contexto a economia daquela época, a economia daquele povo. Dizer que ainda que a figueira não floresça, não houvesse fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, era dizer que ainda que toda a economia, ainda que todos os meus rendimentos, ainda que tudo aquilo que traz prosperidade aos olhos, ao povo, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. É dizer: Senhor, ainda que eu não consiga passar naquele concurso, ainda que eu não consiga
consiga aquele emprego, ainda que eu não consiga casar no tempo esperado, ainda que eu não consiga atender às necessidades dos que me cercam, ainda que as dificuldades venham, ainda que a enfermidade me atinja, ainda que a adversidade seja maior do que eu esperava, ainda que o imprevisto chegue e só me faça chorar, ainda que as palavras venham me ferir, ainda que as situações elas se alinhem para me entristecer, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fidelidade do todavia. Ainda que o que você espera, que o que você pede a Deus todo dia não aconteça no tempo que você quer, todavia alegre-se no Senhor, no Deus da sua salvação, no Deus que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para derramar o seu sangue ali na cruz do Calvário, para te dar vida em vida eterna. Porque, irmãos, o nosso presente, ele é muito passageiro. O nosso futuro, ele não é só aqui nessa terra, mas a nossa esperança se encontra na glória com Cristo Jesus. Então, ainda que tudo que a gente espera nesse mundo não aconteça, ainda que os nossos anseios eles não sejam atendidos, nós podemos dizer em alta voz: todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a nossa alegria vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Como o Senhor é misericordioso e maravilhoso. É isso que às vezes, sabe, o mundo não entende. Porque em contextos de tristeza é mais fácil ficar entristecido. Em contextos de aparentes derrotas é mais fácil se manter como um derrotado. Em contextos onde se tem tantas perdas consequentemente, é mais fácil esmurecer, se entristecer e desistir. Mas nós temos uma diferença. A nossa esperança ela está em Cristo Jesus. A nossa alegria ela não vem só dessas coisas que nós vemos no agora. Mas nossa alegria ela vem do Senhor, glória a Deus. E é tão surpreendente isso, né? Eu creio que não é uma experiência minha, é uma experiência de todos nós que estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Que às vezes, em momentos que nós nos entristecemos, o Senhor nos resgata com uma alegria tão grande. Uma alegria que Ele gera em nós pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque é dele que vem o nosso socorro e refúgio, a nossa alegria. E aqui no próximo versículo, ele diz: Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quem é a nossa força? É o Senhor, glória a Deus. Quem nos faz andar, quem nos faz correr, quem nos faz passear em meio às dificuldades, cantando, louvando e glorificando é o Senhor. Quem é o nosso refúgio é o Senhor. Eu acho tremenda esta oração de Abacuque, porque aquele contexto não era fácil. Mas o servo do Senhor conseguia compreender que a alegria, que o refúgio, a resposta e o único escape que aquele povo poderia ter vinha do Senhor, glória a Deus. E não é diferente na nossa vida. Não são os nossos meios, não são as nossas ideias, não é a nossa habilidade que se inicia e termina em nós mesmos, que nos fará nos sobrepor às dificuldades. Mas quem nos faz andar, quem nos faz correr, quem nos faz passear, quem nos faz glorificar em todas as circunstâncias, ainda que a vida nos mostra, nos entrega no dia a dia, quem nos faz passear em alegria, em canto, dando glória e louvor a Ele, é o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu costumo brincar, dizer que hoje estava dizendo no ensaio, né? Eu tinha dizendo, você é jovem, eu sou semi-velha, semi-senhora. Porque eu me casei bem nova, né? Casei com 22 anos. Casei com a idade da Rebequinha, que para mim é um bebê. Então, me casei muito nova.
E o meu esposo, ele não está aqui, mas ele é uma bênção na minha vida. Alguém que o Senhor usa diariamente para me ajudar. E eu creio que também eu ajudando. Casamento, ele é isso, né? Não é nos fazer feliz, é fazer feliz ao outro. É ajudar um a vida do outro e o outro lhe ajuda. E casei com 22 anos. Nós vamos fazer 8 anos de casados. E quando, às vezes, nós nos sentamos para conversar, né, lembrar algumas coisas que nós já vivemos, porque eu e o Tiago, nós vivemos mais casados do que namorando. Nós só tivemos de namoro, noivado, acho que 6 meses. Em 6 meses casamos. Ele pediu a minha mãe para namorar comigo em dezembro de 2013 e em julho estávamos casando. E nós paramos para pensar toda a nossa trajetória, né, a nossa vida, e às vezes nós rimos de situações que nos fizeram chorar e dizer, meu Deus, e agora? O que é que nós vamos fazer? E o Senhor nos trouxe resposta, o Senhor nos trouxe resposta às vezes, muitas vezes com milagres. O Senhor usou muitas pessoas, tem usado muitas pessoas nas adversidades, como o Senhor nos usa, né, para outros. Assim nós devemos ser instrumentos de Deus na vida do outro, e o Senhor usa o outro como instrumento em nossas vidas. E nós falamos muito disso, né? Que situações nós já passamos. Eu já passei muitas situações com enfermidades, mas o Senhor, Ele sempre tem sido a nossa alegria. E não é diferente na sua vida. Adversidades todos nós temos. Mas o Senhor, Ele tem sido a tua alegria. Se você parar para pensar e fizer um retrospecto da sua trajetória, o Senhor, Ele tem te fortalecido tantas vezes. Ele tem sido o teu refúgio em tantas situações. Na tua casa, na tua vida do trabalho, faculdade, cotidiano, colégio. Quantas vezes que nós pensamos em uma falha que não tinha saída e o Senhor nos deu saída. Como é bom ser fiel a esse Deus, ainda que tantas coisas possam nos acontecer. Porque o que pode nos acontecer neste mundo, o que vier a tentar nos tirar daquele propósito neste mundo, nada se compara à força do nosso Deus. Como vale a pena servir a Ele, ainda que as adversidades, as dificuldades venham, como vale a pena dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, glória a Deus. Aqui na leitura bíblica, a irmã Rebeca leu no livro de Daniel, né? E se nós pararmos para pensar em um pouco tempo, como o Senhor se manifestou de forma gloriosa na vida daqueles jovens, ali no livro de Daniel, vendo primeiramente, né, quando Daniel se apresenta para interpretar o sonho daquele homem, no final, ele reconhece o Deus de Daniel, o nosso Deus, e depois quando aqueles jovens foram atados e lançados naquela fornalha de fogo ardente, que os lançou não sobreviveram, o Senhor pode se manifestar de forma gloriosa, passeando no meio do fogo com eles, glória a Deus. Então, como não amar esse Deus? Como não nos alegrarmos na presença dEle? Como não confiarmos de todo o nosso coração nesse Deus, que é o refúgio, a fortaleza do seu povo, num Deus que passeia no meio do fogo, num Deus que mesmo em meio à dificuldade, o profeta Abacuque diz, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas. Como não nos alegrar nesse Deus? As nossas dificuldades, as nossas adversidades, as adversidades de vocês enquanto jovens, os anseios, os pensamentos de como será meu amanhã, tudo isso é pequeno diante do Deus tão grande que vocês servem. Confiem no Senhor, confiem no propósito que Ele tem confiado no coração de vocês. Confiem no Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem uma palavra firmada para cada um de nós. Não existe servo para ficar parado. Todos nós somos instrumentos a ser usados na mão do Senhor. Confiem no Senhor, ainda que a adversidade, os pensamentos de dúvidas, incertezas venham no coração de vocês. Sei que muitas são as aflições dos jovens e muitos anseios.
mas creiam que o Senhor sobre tudo tem o controle. Glória a Deus, aleluia. Abacuque aqui, quando ele se prostra, ele começa ouvindo a palavra do Senhor, temendo, clamando por um avivamento. E ao final, quando ele se prostra e diz que porquanto ainda que a figueira não floresça, nós podemos perceber a confiança desse homem no Deus que tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus. Confiem no Senhor, permaneçam-se fiéis, fiéis como os jovens do livro de Daniel. Fiéis no Senhor, ainda que as adversidades venham, ainda que os pedidos de vocês não sejam atendidos ao tempo de vocês, pois o tempo é dele. Permaneçam-se fiel, porque o Senhor, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E até as nossas dificuldades, as nossas adversidades, as nossas lutas, é o Senhor nos moldando, nos tratando e futuramente nos usando naquilo que um dia nós choramos. O Senhor futuramente nos usa para edificarmos vidas, para sermos boca dele aqui na terra. Então permaneçam-se fiéis, ainda que os ventos fortes, as tempestades e as situações improváveis aconteçam na vida de vocês. Amém? Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, porque nós servimos um Deus que é maravilhoso. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Amém.